Olá, crianças! Então vamos lá, vou passar aqui um pouquinho do assunto para vocês, para ajudar vocês na prova, né? Vamos falar um pouquinho sobre Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Sobre a Primeira Guerra Mundial, nós já falamos um pouquinho em sala de aula, né? Falei para vocês como que se deu o início e tal. Falei sobre as trincheiras, falei sobre os países que nós tínhamos de cada lado nessa guerra, né? Que de um lado nós tínhamos a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, Rússia e França. E do outro nós tínhamos a Tríplice Aliança, que tinha a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália de início. Lembrando que a Primeira Guerra ela começa em 1914 e se estende até o ano de 1918. Então, de início, nós teremos esses três países de cada lado, né? Aí formando as alianças. Seguindo aqui, toda essa parte aqui eu já passei para vocês. Tudo isso, as causas da guerra e tal. Já falei para vocês qual foi o estopim da guerra, né, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, da Áustria-Hungria, e ele foi assassinado, ele e a mulher dele, e aí esse vai ser o momento que vai ser o estopim para que se inicie a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que apesar de a Primeira Guerra ter o nome de mundial, nem todos os países participaram ativamente dela. Ela recebeu esse nome porque, de uma certa forma, todos os países do mundo foram afetados por ela, mas nem todos participaram ativamente com exércitos da guerra. Mas acabou que a guerra, por envolver muitos países e por esses países serem as grandes potências daquela época, essa guerra ela vai afetar todos os outros países, mesmo sem eles estarem participando ativamente, porque vai afetar de uma forma econômica. O mundo inteiro vai ser afetado, toda a economia, por conta dessa guerra que estava acontecendo. E por isso se chama de Guerra Mundial. Isso aqui tudo eu passei para vocês. Aqui também. Certo, nós iríamos começar bem aqui, né? Em que eu iria falar para vocês sobre como que era a guerra mesmo, assim, no campo de batalha, né? Porque o que nós vimos na aula foi a parte política, né? Os países que participavam de cada lado, por que estavam brigando. Agora nós vamos ver como que era esse dia a dia na guerra para quem estava nas trincheiras, que eu falei para vocês, que era onde os soldados ficavam lutando, né? Então, no primeiro momento da guerra, nós vamos ter um momento marcado pela movimentação inicial das tropas. Vai ser quando as tropas de cada país vai começar a se movimentar, vai começar a fazer uma movimentação. E aí depois nós vamos ter a chamada Guerra de Posições. O que é essa Guerra de Posições? Era uma guerra em que cada território ocupado ele tinha que ser mantido e defendido. Então é quando cada exército de cada país vai tentar manter aquele território em que se estava, principalmente os territórios das colônias que essas grandes potências estavam tendo na África, na Ásia, como eu falei para vocês, né? Que muitas dessas, todas essas potências praticamente elas tinham colônias nesses continentes. Então a guerra de posições era para que os exércitos se posicionassem para garantir aquele território que eles já haviam ocupado. Desse modo, a guerra passou a ser caracterizada pelo uso das trincheiras, uma rede de valas cavadas na terra e cercada por fileiras de sacos de areia que ajudavam a proteger os soldados, que eu até comecei a falar sobre essas trincheiras para vocês antes, né? E aí nós temos algumas fotos, que são esses buracos que os soldados cavavam, né, na terra, para que eles pudessem se proteger melhor dos bombardeios do inimigo, né, quando viesse. Então, eles cavavam centenas e centenas de metros no chão e esses buracos ficaram conhecidos como trincheiras, né? Eles ficavam ali dentro, atacando o lado oposto, que, como eu falei para vocês na outra aula, ficava muito perto, né, uma trincheira da outra. Tinha cerca de 9 metros ali de distância, então de um lado a gente tinha os países que faziam parte da Tríplice Entente e do outro lado nós tínhamos os países que faziam parte da Tríplice Aliança e eles se posicionavam assim. Tinham esses sacos de areias ali também, que eram cheios de areia, porque ajudava no impacto quando a bomba viesse, para que o impacto não fosse tão forte também. E aí, nós vamos ter também, além das trincheiras, né, que eram esses buracos cavados no chão, nós vamos ter a chamada Terra de Ninguém. O que era a Terra de Ninguém? A
A terra de ninguém era o território que separava as trincheiras dos blocos inimigos, né? Então, eu falei para vocês que as trincheiras ficavam frente a frente, né? De um lado ficavam os países que faziam parte da Tríplice Aliança e do outro lado os países que faziam parte da Tríplice Entente. Então, a terra de ninguém vai ser esse espaço entre uma trincheira e outra. E por que se chamava terra de ninguém? Porque ninguém conseguia passar por ali. Esses soldados ficaram anos e anos, né, frente a frente a essas trincheiras, sem conseguir sequer avançar. E porque se você avançasse um pouco ali, nessa parte que era chamada de trincheira, né, que era de terra de ninguém, que era um espaço entre uma trincheira e outra, você seria obviamente fuzilado. Eu não sei se vocês já assistiram o último filme que saiu da Mulher Maravilha, mas apesar de ser um filme de ficção, retrata algumas cenas da Primeira Guerra Mundial. E tem um momento em que a Mulher Maravilha ela vai passar de uma trincheira para a outra, né? De um lado, do outro lado que ela vai passar, tem os alemães. E aí todos os soldados ficam dizendo que ela é louca, como que ela vai passar ali, que ali é uma terra de ninguém, que os soldados estão ali há anos e nunca conseguiram avançar 1 centímetro dali, porque todo mundo que tentasse avançar ali, aquele espaço que era denominado de terra de ninguém, seria fuzilado. Mas mesmo assim a Mulher Maravilha vai porque ela é a Mulher Maravilha, né? Mas ninguém conseguiria ultrapassar. Mas essa daí é uma cena muito interessante que se passa no filme da Mulher Maravilha. Então essa era a terra de ninguém. Como em algumas ocasiões da guerra tornava-se impossível avançar ou recuar, os soldados passavam longos períodos nas trincheiras se defendendo e aguardando ordens para atacar. Assim, as trincheiras transformaram-se em lares temporários de muitos combatentes. Ora, como eu falei para vocês, a guerra ela durou 4 anos, né? E aí as trincheiras eram onde esses soldados ficavam a todo momento. Então acabou que essas trincheiras elas se transformaram nos lares temporários desses soldados, né? Eles ficaram morando ali por muito, muito tempo até voltarem para casa e muitos não voltaram, né? Que a guerra matou muitas pessoas. Nesses locais apertados, além de manusear suas armas, eles descansavam, escreviam cartas, liam e faziam refeições. O local era insalubre. Então, nos intervalos, né, entre um bombardeio e outro, quando não estavam acontecendo bombardeios, porque os bombardeios não ficavam acontecendo a todo momento, os soldados eles escreviam cartas, principalmente para suas famílias, né? Porque eles sentiam muita saudade e tal. E aí do lado esquerdo eu coloquei um exemplo, né, dessa foto do soldado escrevendo uma carta. Do lado direito nós temos aí a imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu acho que o quadradinho com a minha foto está na frente, mas é uma imagem da trincheira, né, desses buracos que eles cavavam no chão cheios de água. E aí, gente, esse local ele era totalmente insalubre. E por quê, né? Porque logo os soldados eles não estavam tendo condições de higiene, né? A gente pode imaginar. E outra coisa também é que, como mostra aí na foto do lado direito, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a trincheira ela está cheia de água, porque é o que acontecia quando chovia. A trincheira enchia de água e aí ficava horrível até mesmo para esses soldados dormirem, porque eles dormiam deitados no chão. Mas quando chovia que a trincheira enchia de água, como que eles iam deitar no chão? Então, por muitas e muitas vezes, esses soldados dormiam em pé, encostados uns nos outros, sentados, porque havia dias que não dava para deitar por conta da chuva que chovia e as trincheiras ficavam totalmente alagadas. Então, o local era totalmente insalubre. E aí a gente vai ter um território totalmente propício para a proliferação de doenças, né? E é nesse cenário que a gripe espanhola, que eu falei para vocês em aulas passadas já, ela vai se desenvolver por conta dessa insalubridade, né, desses campos de guerra, porque a gripe espanhola vai se desenvolver justamente nesse cenário. E aqui eu coloquei uma foto para vocês que parece ilustração, porém é real, né, de alguns poucos ratos que os soldados encontravam e matavam nessas trincheiras, porque como eu falei para vocês, as condições de vida eram insalubres. E aí, muitos dos corpos das pessoas, dos soldados que estavam morrendo, estavam muito próximos ali às trincheiras. Muitos desses corpos estavam expostos. Então, ali acabou se tornando um lugar muito, muito insalubre. E aí nós vamos ter a proliferação de ratos.
nós vamos ter, consequentemente, a proliferação de doenças. Então, realmente, era um local insalubre. Tem relatos de soldados, né, relatos históricos, contando que quando eles deitavam no chão para dormir, os ratos ficavam passando por cima. Então, vocês, assim, imaginem a agonia que era isso de estar ali naquele local, né? E aí nós vamos ter a tecnologia de destruição da guerra. E vamos ver o que foi isso, né? Porque, como eu falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial vai ser a primeira guerra em que o homem vai utilizar bombas de gases que ainda não tinham sido utilizadas nunca antes na história da humanidade. Mas esse vamos ver aqui primeiro. A Primeira Guerra Mundial inaugurou os conflitos modernos que marcaram o século XX. Uma moto lá dentro está passando. Ainda que durante os combates tenham sido empregadas algumas estratégias militares do século XIX, foram utilizadas pela primeira vez tecnologias como o avião, o submarino e as armas químicas. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser uma grande divisão do que a gente tinha de guerra até então, né? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, além de não serem utilizadas essas bombas de gases, como eu falei para vocês, as técnicas de guerra eram muito diferentes, né? A gente se tinha os cavalos indo para a guerra, os combates eram de lança, geralmente, né? De espadas, tinham algumas armas de fogo, porém não tantas ainda. E com a Primeira Guerra Mundial isso vai mudar, porque os soldados vão passar a utilizar mais armas de fogo e agora também utilizar as armas químicas. Então, assim, de início, os soldados eles ainda vão para a Primeira Guerra a cavalos, tanto que nós temos muitos cavalos que morreram na Primeira Guerra Mundial, os animais foram muito utilizados na Primeira Guerra Mundial, tanto o cavalo quanto os cachorros, porque os cachorros eram muito habilidosos para conseguir passar ali pelaquela terra de ninguém que eu mostrei para vocês. E aí a função dos cachorros era levar uma mensagem, às vezes, ou para o outro lado inimigo, ou para alguém que os soldados estavam precisando, né? E aí eles colocavam uma cartinha sempre na coleira do cachorro. Então os animais foram muito importantes também para a Primeira Guerra. E nós tivemos muitos cavalos mortos ainda no início da Primeira Guerra, porque os soldados de início ainda vão utilizar esses cavalos, mas logo depois eles vão deixar de ser utilizados na guerra. E aí agora falando sobre os gases, né, que eu falei para vocês, as bombas de gases que vão ser utilizadas. Os principais gases utilizados na Primeira Guerra foram o gás cloro, o gás mostarda e o gás fosgênio. Tanto os países membros da Tríplice Aliança, como a Alemanha, quanto aqueles que compunham a Tríplice Entente, como a Inglaterra, valeram-se do uso desses gases contra seus adversários. Então, assim, os dois lados, tanto a Entente quanto a Aliança, vão fazer o uso desses gases para lutar contra os seus adversários. E aí, o primeiro uso de arma química ele foi feito na Bélgica em 1915, em que o exército alemão lançou contra os soldados franceses o gás cloro, né? Esse gás cloro ele causava insuficiência cardíaca, né? Os soldados não conseguiam respirar. E ele também tem uma cor meio esverdeada, como eu coloquei para vocês na foto. Depois dessa experiência, os franceses desenvolveram um gás ainda mais letal, o fosgênio, que matava também por asfixia, mas diferente do cloro, não tinha cor. Então, assim, a gente viu que quem vai utilizar primeiro essas armas químicas, né, vai ser o exército alemão. E aí, posteriormente, os franceses também vão utilizar armas químicas como uma forma de resposta, né, que o exército alemão também tinha usado. E aí os franceses vão criar um gás muito letal chamado de fosgênio. Depois dessa experiência, os franceses desenvolveram um gás ainda... Aqui repetiu o slide, perdão. Erros de digitação. O mais devastador era o gás à base de hiperita ou gás mostarda. Tinha esse nome por causa do cheiro picante de mostarda que ele provocava. Além de asfixia e ressecamento das vias respiratórias, esse tipo de gás provocava também erupções na pele, cegueira instantânea e ruptura dos vasos sanguíneos, dando aos soldados uma aparência deforme e monstruosa. Então, assim, o gás mostarda foi o pior
dos piores utilizados na guerra, né? Como fala bem aí, ele também causava asfixia, né, pelas vias respiratórias, mas ele também provocava erupções na pele. Então, assim, a pele dos soldados, às vezes, ficava cheia de feridas. E aí, além disso, ele poderia também causar uma cegueira instantânea. Então, ao cheirar o gás, os soldados ficavam cegos, então eles ficavam totalmente desesperados. E também o gás mostarda poderia causar a ruptura dos vasos sanguíneos. Então, assim, os soldados começavam a sangrar por dentro, causava hemorragia ao cheirar esse gás. E, às vezes, a hemorragia aparecia até mesmo na pele, eles começavam a sangrar por fora, né? E aí, essa experiência, claramente, obviamente, era completamente horrível, né? Essa tecnologia de destruição da guerra. E outra coisa também que o gás fazia era dar uma aparência disforme aos soldados que cheiravam ele. Então, assim, muitos soldados ficaram completamente deformados na Primeira Guerra Mundial. Olha só, coloquei aqui uma imagem para vocês, né, que o gás poderia causar na pele. E aqui é um exemplo claro da deformidade que esse gás também poderia causar, principalmente no rosto dos soldados. E aí é um ponto assim, interessante da gente saber, porque por conta dessa deformidade que o gás causava, durante a Primeira Guerra nós vamos ter também um grande avanço na medicina da cirurgia plástica, porque os médicos tiveram que estudar muito para tentar devolver, né, um pouco daquilo que os soldados tinham antes, né? Como nós vemos aí o exemplo de como os soldados ficaram com a guerra e posteriormente depois com a cirurgia plástica. Então, por conta deles terem ficado muito deformados, né, os que conseguiram sobreviver à guerra, a medicina da cirurgia plástica ela acaba tendo um grande avanço nesse momento durante a Primeira Guerra Mundial. Os exércitos logo equiparam suas tropas contra os gases. Foi desenvolvida uma máscara conectada a um cilindro que filtrava os gases do ar. Com seu uso, as mortes diminuíram, apesar dos efeitos colaterais, como a cegueira temporária, continuarem a afetar os soldados. Então, rapidamente, os soldados eles também vão criar essas máscaras, né? Vão desenvolver essas máscaras para tentar fazer com que elas filtrassem os gases do ar, né? E os soldados parassem de morrer tanto como estavam morrendo. E aí nós vemos eles utilizando as máscaras, né, na guerra, e até mesmo os cavalos utilizavam também. Tem a foto do cavalinho com a máscara. Ao final, agora a gente vai ver um pouquinho como foi a participação das mulheres na guerra, né? O que as mulheres fizeram durante essa Primeira Guerra Mundial. Ao final do primeiro ano de guerra, já era evidente para todos os países envolvidos que o conflito não se resolveria rapidamente. Assim, como quase toda a população masculina europeia estava nos campos de batalha, coube às mulheres preencher os postos de trabalho, especialmente na indústria bélica. Dessa forma, o esforço de guerra estendeu-se para as cidades, passando a ser também um esforço feminino. Então aqui nós vamos ter uma participação muito importante das mulheres na guerra, né? Porque como a maioria da população masculina ela estava nos campos de batalha, as mulheres ficaram nas cidades. E aí elas passaram a ser as chefes das suas famílias, passaram a desenvolver os trabalhos de chefe de família. E um ponto muito interessante é que nesse momento, como a maioria da população masculina estava para os campos de batalha, né, como eu já falei, as mulheres elas vão começar a desenvolver, vão começar a trabalhar em cargos que antes era proibido a elas somente pelo simples fato de elas serem mulheres. Então agora, como não tinha essa população masculina mais para ocupar esses cargos, as mulheres vão ocupar esses cargos sim agora. E cargos que muitas vezes eram, se tinha a ideia, né, se julgava que as mulheres não eram capazes de ocupar por serem inferiores aos homens, por não terem forças necessárias, não sei o quê. E aí as mulheres durante a Primeira Guerra Mundial vão lá e mostram que não tem nada disso, que elas conseguem fazer tudo mesmo e muitas vezes até mesmo melhor do que os homens. Então, profissões como antes se tinha de mecânico, que somente os homens poderiam fazer, profissões também que era de motorista de ônibus, que nessa época também só homens poderiam, as mulheres passaram a ocupar esses cargos durante a guerra, porque não se tinha homens para ocupar, e elas mostraram que elas podiam ocupar
sim esses locais, mesmo as pessoas dizendo que elas não podiam só pelo simples fato de elas serem mulheres. E aí, além de elas ocuparem esses cargos, elas também vão ter uma grande participação na indústria bélica. O que é a indústria bélica? É a indústria da guerra. Elas vão ajudar a fabricar algumas coisas da guerra, né? Essas bombas e tal. E aí, esse tópico está dizendo aí só o que eu já tinha falado para vocês, né? Que as mulheres tornaram-se chefes das famílias, responsáveis por promover o seu sustento. Profissões tipicamente masculinas passaram a ser ocupadas por mulheres nesta época. Beleza? E aí aqui a gente vai ver um pouquinho de como que a guerra terminou, né? Como que foi isso? E aí nós temos aqui, em 1918, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentou ao Congresso do país um plano de paz que ficou conhecido como 14 pontos de Wilson. Para ele, era mais importante selar a paz e evitar outra guerra do que apontar as punições destinadas aos perdedores e as compensações dos vencedores. Entre outros termos, o presidente norte-americano abraçava uma espécie de paz sem vencedores. Então, quando a guerra termina, o presidente dos Estados Unidos da época, né, ele queria terminar a guerra em uma paz, ele queria terminar de boa, sem nenhum ressentimento, ele não queria que a guerra tivesse vencidos e vencedores, ele queria que tudo terminasse bem, justamente para se evitar que tivesse uma guerra posteriormente. Então, ele propõe isso, né, que a guerra seja terminada em paz, que não tenham punições para os países perdedores, né, que como nós vimos, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, eles foram os perdedores da Primeira Guerra, e aí o presidente dos Estados Unidos não queria culpar esses perdedores. Porém, posteriormente, representantes dos países vencedores reuniram-se em Versalhes, na França, para elaborar um tratado de paz, e em 1919 a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Então, assim, os países vencedores, eles não aceitam terminar a Primeira Guerra Mundial na paz, e não aceitam que os países perdedores não tenham punições. Então, eles acabam não aceitando esses 14 pontos de Wilson, né, do presidente dos Estados Unidos, e eles fazem uma reunião na França para criar o chamado Tratado de Versalhes e obrigam a Alemanha a assinar esse Tratado de Versalhes. O que dizia esse Tratado de Versalhes? Esse tratado ele culpava a Alemanha pela guerra, então ele dizia que a Alemanha era a única e exclusiva culpada pela Primeira Guerra Mundial. Além disso, esse tratado ele obrigava também a Alemanha a pagar indenização aos países vencedores. Então, assim, a Alemanha já estava completamente quebrada, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, porque, como eu falei na aula passada para vocês, a guerra, além de destruição, ela também causa uma grande despesa econômica. Então, a Alemanha, além de já estar quebrada financeiramente com a guerra, outra moto lá dentro está passando, além de já estar quebrada financeiramente por conta da guerra, ela agora vai ser obrigada também a pagar indenização aos países vencedores. E, além disso, esse tratado obrigava ela a abrir mão de suas colônias, né? Lembra que eu falei para vocês no início que essas grandes potências tinham colônias em outros continentes, e a Alemanha vai ser obrigada a entregar todos esses territórios para os países vencedores. E também ela ficou proibida de ter um exército maior do que 100 mil soldados e não poderia produzir armas. Então, assim, a Alemanha ficou totalmente, né? Ela foi totalmente punida pela Primeira Guerra. E aí, isso é muito interessante porque tudo isso vai ser uma pontinha ali para que se tenha posteriormente uma Segunda Guerra Mundial, né? Porque a Alemanha ela vai querer meio que uma revanche posteriormente. E aí, além de punir a Alemanha, os países participantes da reunião em Versalhes decidiram fundar a Liga das Nações. A Liga das Nações vai ser uma espécie de ONU da época, né? A ONU ainda não existia nessa época, né? Que era a Organização Nacional dos das Nações Unidas, perdão.
Mas aí a Liga das Nações, ela vai ser ali o pontinho da ONU querendo nascer nessa época, em 1919. E essa Liga das Nações, ela tinha o objetivo de evitar que novas guerras ocorressem, né? Que novos conflitos ocorressem. Só que, obviamente, ela acaba falhando, até porque a gente vai ter posteriormente a Segunda Guerra Mundial. Mas esse era o intuito dela, evitar que novas guerras acontecessem. Travada essencialmente na Europa, a Primeira Guerra Mundial trouxe amplas consequências para esse continente. A destruição provocada pela guerra na Europa possibilitou a ascensão dos Estados Unidos como maior potência econômica, militar e política do mundo. Então, assim, após a Primeira Guerra Mundial, quem vai ser a grande potência agora política, econômica e militar do mundo é os Estados Unidos, e está aí desde essa época, né? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, a grande potência mundial era a Inglaterra. Mas a partir da Primeira Guerra, como os Estados Unidos, de início, eles não participaram ativamente da guerra, né? Eu falei para vocês na aula passada que os Estados Unidos, eles só entram no final da guerra. E como a guerra estava ocorrendo na Europa e não na América, então, assim, enquanto que a Europa estava devastada com os bombardeios e tal, e quebrada economicamente, os Estados Unidos estavam ali firmes e fortes. Então, eles vão sair dessa Primeira Guerra como sendo a grande potência mundial. Então, é isso, minha gente, sobre a Primeira Guerra Mundial. Qualquer coisa, me mandem uma mensagem no WhatsApp. Eu vou fazer um outro vídeo separado sobre Revolução Russa, por favor assistam, vou mandar o link também para vocês, que esse daqui já tá muito grande, senão vocês não vão ter paciência de assistir. Então, um intervalo aí entre um vídeo e outro, tá? Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp.